Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da Congregação Cristã no Brasil, a graça. Olha aqui, você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção aqui, ô manezão, ô Zezão da Bíblia. Presta atenção na bagaça aqui. Olha aqui, ó. Jeremias, o profeta Jeremias, ele disse assim, ele deu um recado lá nos CCBistas da época, e ele disse assim, ó, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Com quem que o profeta estava falando isso aqui? Não era com os cabeças dos CCBistas daquela época? Estava falando aqui para os egípcios, para os gregos, para os persas, para os raios que o parta? Não, meu filho. Ele estava falando isso aqui. Ele estava falando isso aqui para o sumo sacerdote e para os chefes daqueles CCBistas da época. Que eles dispersavam o povo. Eles que espalhavam o povo. Expulsavam o povo do templo. Sabe? Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui outra parte. Olha aqui, ó. Está aqui Atos dos Apóstolos. Olha aqui, ó. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Foi esse povo aqui que foi expulso de lá. Olha aqui, ó. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Aqui eram judeus. Presta atenção aqui. Aqueles expulsos lá, aqueles que os pastores expulsaram, aqui, aí dos pastores que destroem e dispersam. Então continua aqui, ó. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em quem somos nascidos? E aqui eram partos, medas, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia. Capadócia fica na Turquia. Então aqueles pastores de que pregou o profeta Jeremias, aquele pessoal lá foi expulso da terra santa, da terra prometida que o Senhor introduziu nela. Os pastores expulsaram, dispersaram eles. Aí tem os seus motivos, injustiça, perseguição. Os inimigos do povo de Deus estão no púlpito, rapaz. Tá vendo essa merda de púlpito aí? Eles estão ali, ó. Então aqueles pastores de que profetizou o profeta Isaías expulsavam o povo, dispersavam o povo aqui, ó. Aí eles foram morar onde? Por causa da perseguição do sacerdote, do sumo sacerdote, do escriba, do fariseu, do rei, do puxa-saco do rei, do lambe-bota, do baba-uva do rei, do príncipe, da princesa, da rainha, dos parentes da rainha, da panelinha. Eles se levantavam contra as ovelhas do Senhor e expulsavam elas. Aí elas foram morar onde? Elas foram morar em Partos, elas foram morar em Meda. Meda fica lá na Pérsia, era um território lá nos Balcãs, lá ao norte. Eram os medas, era um povo lá, um território. Os medas, os elamitas, em Elão, eles foram habitar na Mesopotâmia, que hoje é Iraque. Eles foram habitar na Judéia, eles foram habitar na Capadócia, em Ponto, na Ásia. Tudo isso aqui, Capadócia, Ponto, Ásia, é tudo ali nas quebradas da Turquia. Sabe que hoje é Turquia? Esses territórios aqui era tudo território autônomo, que a Turquia não era um país unificado. Então era tudo aqui, Turquia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia, que é no norte, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélito. Aquele pessoal que foram expulsos da terra de Israel, como falou aqui o profeta Isaías, a dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Todo esse pessoal aqui que foi perseguido aqui pelo sumo sacerdote, como eu já falei aqui, eles foram morar nessas terras.
E lá, muitos deles já chegaram lá com família, e muitos deles tiveram descendentes, eram judeus, mas nascidos na Capadócia, eram judeus. Eles eram filhos de pais judeus, mas nasceram na Capadócia, eram judeus. Eles nasceram no Ponto, na Ásia. Todo esse pessoal era judeu, que foram dispersos. Então, muitos deles foram morar lá e outros que nasceram lá. E até os netos dele. Mas eram judeus, criados sob a tradição judaica. Esse povo aqui, eles eram filhos de Abraão. Sabe? Era um pessoal tipo Zaqueu. Sabe? Eles foram expulsos, foram morar de lugar, mas eles não mudaram de crer no Senhor Deus. Eles continuaram a seguir a lei do Senhor, a seguir a doutrina do Senhor. Então, por isso que eles ouviram a voz do Espírito Santo, cada um na sua língua. Porque eles eram para se salvar. Esse povo foi expulso da congregação. Então, muita gente que está expulso da congregação tem mais chance do que quem está dentro. Porque quem está dentro está seguindo as ordens do ancião maldito. Aqui, ó. Aí dos pastores que destroem e dispersam. O que é destruir? Destruir, meu filho, é destruir a alma. É fazer você trilhar um caminho de perdição, de mentira, de falsidade, de pecado. Ah, você é cheio de misericórdia. Ah, mas eu te amo. Então, é um caminho da destruição, que faz com que você vá para os quintos dos infernos. Faz com que você transgride a lei do Senhor, a doutrina do Senhor Jesus, e, sabe, e perde a alma. Essa é a destruição. Então, todo esse pessoal aqui, os pastores, quem são os pastores de hoje? Os malditos do ministério. Os vossos capeta em Cristo. Essa raça de víbora. Esses malfeitores. Então, esse pessoal aqui, ó. Esse pessoal aqui, os pastores, o Senhor falou, farei cair a vossa maldade. Sabe? Farei cair a vossa maldade na vossa cabeça. Aqui, ó. Portanto, assim do Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Olha, eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas e todas as terras para onde tiver afugentado. Então, aqui, ó, eu mesmo, foi o Senhor Jesus sem fazer, e depois os apóstolos, sabe? Aquele pessoal lá, o Senhor fez cair todo o mal na cabeça deles. Uns no tempo de Jeremias e outros mais depois, sabe? Que foi na época dos 70 do cativeiro, outros foi depois do Império Romano nos anos 70, sabe? Aqui, ó. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiveste afugentadas. Então todo esse pessoal aqui do Atos dos Apóstolos, eles estavam afugentados. Eles foram expulsos para aquelas terras. Por isso que quando eles ouviram a descida do Espírito Santo, cada um entendeu na sua própria língua, porque eles eram dignos daquilo, muitos deles eram dignos daquilo, para conhecer o Senhor Jesus, sabe? E por isso que o inimigo do povo de Deus, por isso que o apóstolo Paulo falou, que as hostes da maldade nos lugares celestiais. Está vendo aí? O inimigo está no púlpito. Sabe? O inimigo está no púlpito. O inimigo está no púlpito. Não é eu aqui. Não é outro ali. O inimigo está no púlpito, rapaz. Ele é que dispersa. Eles, maldito ministério, é quem dispersa, que afugenta. Arruma um motivo, se você não concordar com eles. Não seguir as regras deles. Não se prostrar para eles. Não se inclinar para eles. Eles vai afugentam você. Sabe? Expulsa, como expulsou o cego de nascença. Porque o cego de nascença deu uma chamada nele, deu uma comida de rabo nele, aí foi expulso do templo. Mas depois o cego entendeu que foi bom mesmo ter sido expulso do templo, que aquela merda lá já estava condenado. O cego depois entendeu, não fez questão de voltar lá, porque já sabia que aquela merda de templo já estava condenada. Porque foi nos anos 70 que o Império Romano foi e destruiu tudo. Sabe? É por isso, o ancião, o cooperador maldito, o cooperador de jovem, o diácono,
encarregado regional, encarregado local da administração ali, a cúpula da igreja, eles que afugentam, eles que destroem, eles que perseguem, eles são os perseguidores da igreja. Porque se você não se inclinar para ele, é um motivo, basta você não se inclinar para ele, você não precisa fazer nada. Você não se inclina, já é um motivo para ele perseguir você, afugentar. Aí você para de congregar, aí ele diz, opa, parou de congregar porque não era, diz que você está enfermo na fé. Os pastores do nosso tempo hoje são um maldito ministério que afugenta. Entendeu? Por isso que esse povo aqui, eles estavam morando em outras terras, em Roma, porque eles foram afugentados de Israel por perseguição da própria congregação, do próprio sacerdote, sumo sacerdote, do levita, de uma coisa ou de outra, uma corrupção no julgamento que o sumo sacerdote fez, uma perseguição por causa de uma terra, por causa de uma questão trabalhista, sabe? Então o sumo sacerdote, e o juiz davam a causa para os poderosos, porque o sacerdote era corrupto, o juiz era corrupto, o levita era corrupto, sabe? O escriba, sabe? Aquele que cuidava dos tesouros, que era assim como o exército. Então, numa causa lá, o sacerdote dava a causa vencida para quem tinha dinheiro, porque era corrompido. Então, aí o irmão lá se sentia perseguido e tudo, aí vendeu as terras e vazou fora. Foi morar lá para as quebradas da Turquia, em Roma e outros lugares, na Capadócia, na Frígia, na Grécia. Por isso, naquelas terras ali, grego e na Ásia, tinha muito judeu, sabe? Porque não tinha perseguição. Lá o pessoal permitia o judeu fazer o culto dele, o sacrifício. Então não tinha perseguição. Então, quem perseguia o judeu? Era o próprio judeu, sacerdote. Quem é que persegue um irmão da congregação? O próprio ministério, rapaz. Que a lei, ninguém persegue. Um católico vai perseguir, da religião afrodescendente vai perseguir. Quem persegue um cristão é um próprio cristão. O vagabundo fica dizendo, o tempo da perseguição. Não, o vagabundo é que persegue o outro cristão. Então quem é ser besta é perseguido por outro ser besta. Briga de corporativismo, disputa de poder. Se o maldito ancião, se já não for com a sua cara, ele te persegue por isso. Se você não se inclinar para ele, ele já te persegue por isso. O teu inimigo está dentro da merda daí do púlpito, rapaz. Ali o vagabundo é que é o seu inimigo. Sabe? Se você tiver um dom, se você tiver uma qualidade, se você tiver um brilho, for diferente, sabe? Aí ele que te persegue e te afugenta para ter um motivo depois de dizer, parou de congregar porque está doente na fé, tá doente na alma, parou de congregar, não é mais crente. Porque a doutrina hoje é, se você parar de congregar, você não é considerado crente por ser bestas. Quem botou essa doutrina maldita? O ministério. Então, se você parar de congregar porque está vendo a sacanagem lá, o próprio ministério diz que você está enfermo na alma, que não congrega mais, não é crente, parou, aí joga o CC besta, tudo acha que você é um paradão. Você foi afugentado. Pegou a visão aqui do cavaleiro? Era isso que o profeta Isaías disse aqui. Naquele tempo eram os pastores daquele tempo. Aqui não está falando de pastor de ovelha, está falando de chefe, de líder. Sabe? Que nem hoje. Até mais.